Bom dia, irmãos. Vamos começar este culto com uma oração. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por essa noite de descanso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente, Pai, mesmo quando a gente está fraco, mesmo quando, Pai, nós não sabemos como pedir, Senhor, a tua ajuda, Pai. Nós queremos realmente te louvar, te adorar, porque o Senhor é grande, o Senhor, Pai, é maravilhoso. Obrigado, Papai querido, porque o Senhor toma conta, Pai, das nossas vidas, e o Senhor sabe, Pai, o que é melhor para a gente, Pai. Mesmo quando a gente é falho, mesmo quando a gente é teimoso, Pai, o Senhor ainda assim está nos amando, o Senhor está nos cuidando, nos direcionando, o Senhor, Pai, está cuidando, Pai, de nossas famílias. Te agradeço, Papai querido, porque o Senhor nos ama e nos dá, Senhor, a Tua presença o tempo inteiro, Pai. Queremos te louvar, Senhor, por este culto, pedir que o Senhor possa abençoar aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando, que estão em casa, que estão doentes, Senhor. Derrama a Tua cura, Senhor querido, cura de todo o mal, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão em casa também, Pai, por qualquer outro motivo, o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los, ó Pai querido, com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua santidade, Pai. Que o Senhor possa santificar nossos lares. Santifica, Pai, esta igreja também, eu te peço, Pai. Derrama aqui, Senhor, a Tua graça e Tua presença maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Teu coração desejo tocar, ver tua própria vida me envolver, em tua presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor. Pelo teu Espírito, leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Próxima música, vamos trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Deus sai nesta nação. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder.
queria ter mais que uma voz. Sentir tua
ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Te adorar, entregar, Senhor, tudo que temos nas tuas mãos, Pai. Tudo que somos, Senhor, entregamos nas tuas mãos, diante do teu altar, Pai. O Senhor, ó Pai, que nos fez, o Senhor que nos criou, o Senhor, ó Pai, que nos salvou, que nos amou, Pai. Obrigado, Pai querido, porque apesar de sermos pó, o Senhor nos amou tanto, Pai, que nos deu uma vida ao teu lado, uma vida com o Senhor Jesus, uma vida, Pai, guiada pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas. Obrigado pelas tuas promessas, Senhor, que estão se cumprindo dia após dia, Pai. E obrigado, Senhor, por preparar um lugar para a gente, Pai, lá na Nova Jerusalém, Pai. Queremos te glorificar, Senhor, pelo teu tempo, que o Senhor está aqui conosco, Pai. E pelo tempo, Pai, que estaremos com o Senhor lá na eternidade. Obrigado, Pai, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Fala conosco agora, Pai querido. Prepara os nossos corações, prepara a terra para que seja uma terra boa, Pai, para que o teu servo, Pai, possa trazer a tua palavra e a semente possa ser plantada e produzir frutos. E fincar raiz para baixo, Pai, crescer para cima e ter bastante, Pai, frutos. Nós queremos te glorificar com todos esses frutos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Felipe. Bom dia a todos. Aqueles que eu ainda não vi. Bom dia aos que estão em casa e nos acompanham por intermédio do vídeo. Se você está assistindo essa reunião gravada, que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus, amém? Vamos começar com uma oração. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa, para comungar, Senhor Deus, com os irmãos. Quão precioso, Senhor Deus, é esse tempo em que nós podemos entoar louvores, cantar canções a Ti, engrandecer o Teu nome, ofertar a nossa vida no Teu altar, Senhor Deus. Tamanha alegria é de nós estarmos aqui, Senhor Deus. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos estar, Senhor Deus, sempre crendo e nunca, Senhor Deus, deixar, Senhor Deus, os joelhos vacilar ou acreditar em alguma coisa que está dando errado, Pai, mas que os nossos olhos eles estejam fixos no Senhor somente, Pai, porque o Senhor é quem tem a última palavra, o Senhor é quem faz, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é quem dá a vida. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco, Senhor Deus, nesta manhã, assim como o Senhor já tem falado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós vamos ler um trecho que está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 até 56. Enquanto isso, eu queria dizer que, para mim, embora pareça fácil, mas estar aqui na frente não é algo tão fácil, né? Tendo em vista que nós temos ótimos pregadores, assim como o Sérgio e o pastor Jorge. Então, é um desafio muito grande
estar compartilhando da palavra com homens que são grandes no reino de Deus e têm trazido para nós com excelência a palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado aos seus corações, e que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã, assim como Ele tem falado em todas as nossas reuniões. E nesse mês nós temos estudado o capítulo 8 de Lucas, então nós vamos dar continuidade aqui no versículo 40 para frente. Diz assim: E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia que lhe fosse a sua casa, porque ele tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, e imediatamente estancou o fluxo de sangue, e disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes: Quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e com ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: Filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, a Tiago e a João, e o pai da mãe, e o pai da menina e a mãe. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E eles riram dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-o todos para fora, tomando-a pela mão, clamou dizendo: Menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Bom, então, se você quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta, é importante para você estar acompanhando aquilo que eu estou trazendo aqui, né? Então, nós podemos ver que nesse capítulo e nos anteriores, nós temos visto o poder e a autoridade de Jesus. Assim como o Sérgio ministrou a respeito do poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios, lá em Gadara, né? Então, esse capítulo tem mostrado o poder e tem focado no poder de Cristo sobre as enfermidades e sobre a vida e a morte. Então nós estamos estudando a respeito das parábolas, assim como o pastor nos ensinou, a parábola do semeador, a parábola da candeia. E como eu disse, nós temos estudado a respeito do poder sobrenatural de Jesus, assim como ele acalmou o mar, né? Então, assim como ele também curou o homem endemoniado. Então, como o pastor nos ensinou, Lucas ele trabalha com uma continuidade dos fatos. Então, no final desse capítulo 8, ele vai nos mostrar alguns dos últimos milagres feitos por Jesus. Então, a partir desse capítulo, nós vamos ver que o foco vai estar em Jesus enviando os discípulos, né? Então, o finalzinho desse capítulo 8, nós vamos ver um dos últimos
milagres feitos por Jesus, né? Então, também nós temos aprendido que o Evangelho de Lucas, ele é um livro muito detalhista, mais do que qualquer um. E ele menciona alguns cuidados com dois tipos de pessoas, né, que os outros evangelhos ele não mostra. Então ele mostra os desprezados, as mulheres e as crianças, né? Coloquei aqui as mulheres e as crianças juntos, né? Então hoje nós iremos ver no capítulo 8 que o Lucas vai nos mostrar a respeito de uma menina. Ele não menciona o seu nome, mas o foco está nessa menina e na fé de Jairo em Cristo, porque ele precisava de um milagre. Então Jairo, ele vai até Jesus em busca da cura da sua filha, né? Nós observaremos alguns pontos importantes do discipulado, aprendendo com as atitudes de Jesus e como a nossa fé pode nos ajudar em nossas dificuldades. E eu quero perguntar duas perguntas para vocês, e são as mesmas perguntas que eu fiz para mim. Como que nós nos comportamos diante de situações difíceis que parece que não há mais soluções? Que jeito que nós se comportamos? Qual que é a nossa resposta diante de algumas situações? Nós tememos? Nós achamos que não há mais solução? O que nós pensamos, né? Então, nós vamos aprender que devemos olhar somente para Jesus e confiar somente nas palavras que Jesus nos diz, porque é Ele quem tem a última palavra. É Ele quem tem a última palavra sobre a vida, né? A outra pergunta é: a nossa fé é capaz de enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver? Nós continuamos crendo mesmo em situações difíceis? Você já passou por alguma situação onde você parou para pensar e falou: não existe mais solução, acabou? Nós podemos ver que Jairo, ele pensou que a última solução fosse Jesus. Ele não tinha mais solução. E se nós olharmos para Jairo, Jairo ele era o mais alto nível daquela sinagoga. Então, para onde que ele ia recorrer? Ele é a pessoa que tem... Muitos consultavam Jairo, né? Então ele era o responsável por aquela sinagoga. Então, para onde que eu vou recorrer? E Jairo recorre para Jesus, né? Então a resposta é, mesmo que ainda pareça que não há esperança ou solução, nós veremos que assim como na vida de Jairo, quem tem a última palavra sobre a nossa vida é Jesus Cristo. Não são as circunstâncias, não são o que as pessoas nos dizem, não é o que nós pensamos, o que se passa no coração. Quem tem a última palavra é Jesus. Então, vamos aqui um pouco observar o contexto histórico e cultural onde se passa essa história. Então, o texto se passa na região de Galileia, né? Então, a Bela e eu, nós temos estudado aí no seminário, e eles tiveram aulas que nós aprendemos a olhar mapas. Nós precisávamos dizer qual que é a distância de um lugar para outro, para a gente entender como que funciona a passagem de Jesus, por onde que ele passou, e você, olhando para o mapa, você fala: puxa, Jesus andou bastante, né? Naquela época, ou era burrinho, né? Não sei, talvez camelo, não sei. E aí a gente vê que o Sérgio nos ensinou a respeito do homem lá em Gadara. E a gente pode ver que eles atravessaram, o versículo 40 diz que eles atravessaram para o outro lado. Então, para a gente se localizar mais ou menos aonde que esse acontecimento se passa. Então vocês podem ver ali em roxo, essa é a região de Galileia. E nós vamos ver que Galileia é um lugar onde acontecem os maiores feitos de Jesus. Praticamente foi ali onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, na Galileia, né? Então, guardem bem esse retrato de onde que foi esse acontecimento. E convido vocês também a estar dando uma olhada depois no mapa, que é muito interessante, a gente começa a abrir a nossa mente com algumas coisas, tá? Então nós podemos escutar a respeito da sinagoga. Eu quero trazer um pouco da sinagoga. O que é essa sinagoga? Quem que era esse representante da sinagoga? Então, sinagoga é o lugar onde os judeus eles se reuniram. Eles se reuniam após o fim do templo, onde Nabucodonosor destruiu o primeiro templo.
dos judeus e eles precisavam se reunir. Então, eles se reuniam aonde? Em sinagogas. E qual que era o requisito para se iniciar uma sinagoga? Era necessário que tivesse 10 judeus adultos e do sexo masculino, onde eles ali iam se reunir para poder ensinar a palavra, ministrar a palavra, onde eles podiam fazer todas essas coisas. E nós vamos ver que essa estratégia é uma estratégia de Deus, porque eles se dissiparam, e a gente vai entender, olhando também para os apóstolos, né, que eles foram dissipados por conta da perseguição, e isso foi uma forma de Deus utilizar para a pregação do evangelho em outros lugares, né? Então, eles se dissiparam e precisavam ali ter 10 judeus para começar uma sinagoga, né? Então, Paulo depois utiliza dessas sinagogas para pregar. A gente vai poder ver isso aí também no ministério de Paulo, tá? Sinagoga era essa daí. Então, a sociedade da época, ela era patriarcal e hierárquica, como as mulheres ocupando um papel secundário, como a gente pode ver aqui no livro de Mateus, que foi escrito aí para os judeus, né? Então, a doença era vista como um castigo divino, e os doentes muitas vezes eram marginalizados e censurados, assim como a gente pode ver com uma mulher do fluxo de sangue, né? Ela era uma mulher que ela ficava isolada, ela não podia estar no meio daquelas pessoas. Mesmo assim, a fé daquela mulher fez com que ela chegasse até Jesus, tocasse a orla do manto de Jesus e fosse curada, né? Então, é importante a gente saber que a doença ela era vista como um castigo divino, né? Então, havia também uma tensão religiosa marcada por diversas seitas judaicas com interpretações distintas da lei e crenças messiânicas, e a fé, algo muito importante, a fé era um elemento central na vida das pessoas, e os milagres eram considerados sinais do poder divino. Por esse motivo que ali a Galileia era um dos lugares onde Jesus mais fez os seus milagres e os seus feitos. Por isso que a fé era considerado um elemento central na vida daquelas pessoas, até porque também tinha uma concentração muito grande de judeus. Então, o retorno de Jesus e a súplica de Jairo. Vamos entrar um pouquinho aqui nos versículos, tá? Se quiser acompanhar também, ali no versículo 41 e 42, a súplica de Jairo pela cura da sua filha. Então, o que nós podemos ver aqui? Jairo, ele vai até Jesus com fé. Foi a fé de Jairo que fez com que ele saísse da sua casa e ir até Jesus. Jairo não via mais solução para aquela situação. Talvez ele tenha feito, assim como a mulher do fluxo de sangue, gastado muito com aquela situação. Mas Jairo sabia que existia ainda apenas uma solução para isso. E essa solução era a respeito de um Jesus que ele ouviu falar. Era aquele Jesus, aquele mesmo Jesus. E a gente pode imaginar que Jairo, ali naquela sinagoga, possa ter sido onde Jesus ele curou a mão ressequida, que nós vamos poder ver em Marcos, daquele homem também. Então Jairo ele sabia da história de Jesus. A história de Jesus já estava sendo conhecida por toda a Galileia, pelos seus feitos, pelos seus milagres. Então Jairo ele sabia, eu tenho uma solução para esse meu problema, e esse meu problema é chamado Jesus. Então a fé de Jairo faz com que ele saia da sua casa, deixe a sua filha no leito com a sua mulher e ele vai até Jesus. A fé faz com que ele saia daquele lugar e vai até Jesus, né? Então Jairo ele demonstra a força da fé como uma ferramenta para superar o medo que ele tinha naquela situação. Então, nós podemos observar em Jairo, além da sua fé, uma humildade tamanha, pois ele tinha uma posição elevada na sinagoga e ele se prostrou aos pés de Jesus, diante da multidão e sem se importar com o que falariam ao seu respeito. Então nós podemos imaginar aqui Jairo, imagine você, eu não vou citar qualquer um, mas você imagine aí alguém que tem um alto cargo, né? Se a gente olhar para Emel, a gente olha o bispo, né? Onde ele se prostra diante de alguém, em frente a uma multidão, e ele tem um cargo muito alto, né? Então imagine a humildade diante daquela situação da sua filha, a humildade de Jairo de se prostrar diante de Jesus, clamando para Jesus que ele curasse a sua filha.
Então a gente vai ver que a palavra ali onde que ele fala que Jairo, ele insistiu para que Jesus ele fosse até a sua casa. Então existia uma insistência da parte de Jairo para Jesus ir até a sua casa. Então nós podemos ver aí a fé de Jairo, a humildade de Jairo, sem se importar com qualquer outra circunstância. Ele só se importava que Jesus fosse até a sua casa, porque ele via em Jesus a solução do seu problema, né? E nós aprendemos que o maior homem, ele deve se humilhar antes de obter a misericórdia. Essa é uma lição que nós temos aqui com Jairo, né? Independente do nosso cargo. Será que nós temos se prostrado diante de Jesus para obter a misericórdia? Né? Então, outra lição que nós podemos extrair daqui é que Jesus ele está sempre pronto para nos receber. E aqui Jesus ele demonstra que o seu ministério é servir. Então nós vamos ver que esse Jesus está vindo, fazendo milagre, indo até as casas, acompanhando as pessoas, e ele está servindo as pessoas, servindo ao nosso próximo. Mais uma lição que nós podemos extrair aqui para o nosso discipulado. Vocês vão perceber que eu vou pular a parte onde nós falamos da mulher do fluxo de sangue, porque nós precisaríamos de mais tempo para desenvolver o que se passa também com aquela mulher de sangue, então, do fluxo de sangue. Então nós vamos pular para o versículo 49, para que a gente possa ter um entendimento melhor do caso de Jairo. Então, nós pulamos para o versículo 49, onde a mensagem chega até Jairo que a sua filha estava morta, né? Então, o seu servo chega e fala assim: Jairo, a sua filha está morta. Não precisa mais você incomodar o mestre, né? O que se passa no coração de Jairo? Eu não sou pai, mas aqui tem muitas pessoas que são pais, né? E imagine a dor de Jairo, uma dor profunda. A sua filha estava morta. Aquela esperança que ele tinha quando ele saiu da sua casa e foi até Jesus, já não tem mais. A esperança dele acabou. Jairo precisava de uma palavra de Jesus, né? Então, imagine, filha única, nova. Se os pais podem dizer melhor, né? Quando um filho fica doente, né? Pega uma gripe, como que a gente não fica? Fica desesperado. A gente quer fazer de tudo para que ele seja curado. Agora imagine Jairo tendo uma notícia que a sua filha estava morta. Imagine que o coração dele estava em pedaços. E aquilo podia tirar o foco de Jairo. E ele focar somente na situação e não mais em Jesus, quando era o foco dele inicial, quando ele saiu da sua casa, né? Jairo ele poderia fazer como Davi, quando ele soube da morte do seu filho, ele parou o pranto e não mais jejuou. Davi ele cessou, ele clamou para Deus: não mate o meu filho. Ele jejuou, ele orou, rasgou as suas vestes, não queria comer. Davi ele fez isso, mas quando ele recebe a notícia de que seu filho morreu, ele cessa aquelas coisas, toma um banho, se reergue e segue a sua vida. Contudo, Davi, ele não tinha poder sobre a vida. Mas aqui nós podemos ver que Jesus ele tem o poder sobre a vida. E Jairo, ele só tinha essa esperança de crer que Jesus teria um milagre para a vida da sua filha. Somente Jesus era a esperança que ele poderia ter para salvar a sua filha. Pulando aqui para o versículo 50. Então, Jesus ele demonstra o seu poder sobre a morte, quando ele diz: não temas, crê somente e será salva. Jesus lançou uma palavra sobre a vida de Jairo e sobre a vida da sua filha, para que ele não olhasse para a circunstância, não olhasse para a notícia ruim, não olhasse para aquilo que a pessoa estava dizendo a ele, mas que ele olhasse somente para aquilo que Jesus estava falando para ele. Ele chamou a atenção de Jairo: Jairo, olha somente para mim. Não temas, creia, e ela será salva. Jesus lançou uma palavra sobre a vida de Jairo aqui. E Jairo, imagino que dentro dele estava um misto de:
incredulidade e um fio de fé, né? Então, talvez aquela fé que ele tinha quando ele saiu de casa agora tenha sido abalada pela mensagem daquele servo. Mas Jesus, ele chama a atenção de Jairo e fala: Jairo, olhe para mim, olhe somente para mim, eu tenho a solução, né? Então, aqui nós podemos ver que Jesus, né, ele tem uma compaixão pela dor de Jairo e pela sua filha. Então Jesus, ele demonstra a humanidade dele, né? E esse desejo de servir ao próximo que passa por uma dificuldade. Nós podemos extrair daqui que nós devemos sempre ter compaixão do próximo, chorar com aqueles que choram, né? A se alegrar com aqueles que se alegram, mas também olhar para a pessoa que está ao nosso lado, o nosso próximo, e ter uma compaixão pela dor daquela pessoa. Jesus aqui, ele se importa com a dor de Jairo. Ele se importa que Jairo, ele tinha somente aquela filha e ele precisava fazer algo por Jairo. Então Jesus, ele vai com seus discípulos, já está caminhando para a casa de Jairo, independente da situação, independente do que vieram dizer, né? Então, Jairo, ele deveria mudar o foco da sua atenção da morte da sua filha para a fala de Jesus. E eu imagino que missão complicada que é fazer isso, né? Mas talvez em sua mente e coração se passava um misto de esperança e incredulidade. Aqui, nós temos que observar que a decisão se Jesus iria até a casa de Jairo ou não, estava na mão de Jairo. Não estava na mão de Jesus. Porque Jesus, ele poderia ir, só que se Jairo fala assim: não, Jesus, ela morreu, para mim já foi, né? Então, Jesus não poderia ir até a casa de Jairo, caso ele não quisesse. Então, a gente podemos ver que Jesus, ele respeita as nossas decisões, assim como foi com o jovem rico. Então, Jesus falou assim: jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Daí então você vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essas palavras, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. A decisão está nas nossas mãos. Jesus, ele está pronto para nos ajudar. Mas se não partir de nós um anseio por aceitar aquilo que Jesus tem para nós, Jesus não poderá fazer, porque parte de nós. Ele poderia falar para o jovem rico: não, você vai sim largar tudo, vai vender e você vai me seguir. Mas não, o jovem rico quis seguir a vida dele, né? Ele não aceitou aquilo que Jesus tinha para ele, porque ele tinha muitos bens, né? Então podemos enxergar que aqui a decisão está na mão de Jairo. E nós vamos entender que Jairo, ele aceita a ajuda de Jesus, né? Então nós vemos que Jesus e Jairo, ele chega na casa. Então Jesus, ele entra na casa, só que a palavra diz que ele limita o número de pessoas que entram naquela casa. Aí você pergunta, por quê, né? Então a gente estudou que as parábolas, elas ensinam que ela só é entendida caso o coração da pessoa ela não seja um coração duro. Porque se nós temos um coração duro, a parábola não vai nos ensinar nada. O coração duro, ele limita o milagre. O coração duro, ele limita o entendimento que nós podemos ter da palavra de Deus. Então, nós vemos que Jesus, ao entrar naquela casa, ele limita o número de presentes. Inclusive, ele limita o número dos discípulos, né? Então, nós vamos ver que ele vai chamar os mais chegados, né? Então, ao entrar na casa, Jesus entra somente com Jairo, 3 dos seus discípulos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, né? Então, a gente vê que tem a reação da incredulidade e a zombaria. Quando Jesus entra naquela casa, e Jairo entra naquela casa, ele vê as pessoas chorando, né? Então, eles veem que tem eu vou falar choradeira, mas tem um nome mais técnico para isso, tá? Quando alguém morria, eles convidavam as choradeiras e também os flautistas. Então, era comum naquela época eles convidarem essas pessoas quando alguém morria, para eles chorarem naquele momento. E os flautistas para tocar flauta naquele momento que a pessoa tinha morrido, né? Então,
quando Jesus ele entra naquele local, essas pessoas já estão lá, chorando pela menina, né? Só que Jesus, quando ele vê toda aquela situação, ele fala assim: por que vocês estão chorando? Vocês não precisam chorar. A menina ela não está morta, ela apenas dorme. E pela experiência das choradeiras, dos flautistas, era o trabalho deles, né? Eles zombaram, riram de Jesus. Falaram assim: Jesus, a gente tem o entendimento da morte, a gente sabe que ela está morta. A gente já olhou os batimentos dela, está morta. Não tem mais o que fazer, né? Então aquelas pessoas zombavam de Jesus, porque eles tinham essa experiência, né? Então, só que Jesus, eles podem até ter uma experiência com a morte, mas Jesus ele tem uma experiência com a vida, e ele foi naquele lugar para trazer vida para aquela menina, né? Então, a gente vê que Jesus, ele não dá corda para aquilo que eles fizeram, aquilo que eles falaram, né? E ele acalma o coração de Jairo quando ele diz, né? Não chore, a menina não está morta, ela apenas dorme, né? E eles riram e zombaram de Jesus. Então, o que Jesus faz? Jesus fala assim, ó, coloca todo mundo para fora. Nós vamos somente ficar nós aqui, os 3 discípulos, para que eu possa falar com a menina, né? Então, qual que é o sentido disso? Jesus ele não poderia jogar joias, pérolas aos porcos. Não poderia mostrar esse milagre aos que têm o coração endurecido em incrédulos. Então, Jesus ele limita aquele número de pessoas, porque a situação poderia influenciar na vida de Jairo, que estava crendo no milagre até então, né? E aqui tem um detalhe que nós precisamos sempre pensar. A disposição de suportar o ridículo por causa do Evangelho não é a cruz mais leve de ser carregada diariamente por Cristo. Então, aqueles que se dizem cristãos vão sofrer perseguições, vão ser ridicularizados. Eu lembro de quando a gente ia no centro da cidade pregar para os homeless, os mendigos. Muitos aceitavam aquilo que a gente estava trazendo para eles, mas também nós éramos zombados por muitos outros, né? Então, aos crentes, aqueles que vêm trazer comida para a gente, muitos até falavam assim, ó, que bom que vocês vêm aqui, até aqui. Aí a gente dava alguma coisa para eles comer, eles falavam assim, cara, para mim é o suficiente, eu não quero escutar o que você está falando. Eu conheço a Bíblia. Eles zombavam da gente. Não quero escutar o que você tem para dizer. Então, nós vamos ter que suportar esse ridículo, passar por isso. E isso não vai ser a cruz mais pesada que nós teremos que levar, mas tenha certeza que o cristão, ele vai ser perseguido. E a palavra nos ensina que bem-aventurados somos nós quando nós fomos perseguidos pela palavra. Bem-aventurado porque nós vamos ser ridicularizados, porque a nossa coroa não está aqui, a nossa coroa está no céu. Amém? Então, Jesus ele ressuscita a menina e ordena que lhe deem de comer. Então, nós podemos ver que o milagre, ele acompanha o natural. Então, Jesus ele faz o milagre. Ele cura, ele dá vida àquela menina. Ele diz, menina, levanta. Quando Jesus fala isso, a palavra diz que imediatamente a menina se levantou. Imediatamente. Então não demorou, foi no outro dia, foi imediatamente. Então o milagre aconteceu. E agora que o milagre aconteceu, deem a ela alguma coisa de comer, para que ela possa continuar. Eu fiz o milagre, agora vocês fazem a sua parte, né? Então o poder de vida de Jesus, como o sopro de Deus na criação, em Gênesis capítulo 2, 7, fez a menina viver. Nós podemos ver que Deus, na forma de Jesus, ele tem o poder sobre a vida. Então ele dá uma revida para aquela menina. Ele sopra o sopro de vida novamente àquela menina, né? Então, a instrução para alimentar aquela menina significa a plena restauração da sua saúde física. Pode dar a comer a ela, que ela está pronta para viver essa vida nova. Amém? E
Quando a gente vê esse para aprender, a gente sabe que está acabando. Como agir diante das situações difíceis? Então, essa é a pergunta que fica para nós. Como que nós devemos agir diante de algumas situações difíceis? Como a de Jairo. Qual que é o papel do discipulado? Qual que é o nosso papel? O papel do crente é o quê? É orar. Não existe outra solução a não ser orar. Orar para quem? Para Jesus. Orar para que Deus ele possa fazer um milagre em nossa vida, né? Então, orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Isso disse Joyce Meyer. Então, orar não deve ser, nós não devemos orar a Jesus para que ele venha reconstruir, trazer de volta tudo aqueles cacos quebrados, né? Então, não esperar para acontecer para chegar até Jesus. Nós devemos antes chegar até Jesus. Nós devemos orar diante de todas as situações. Nós devemos orar quando nós saímos de casa para ir para o trabalho. Nós devemos orar quando nós estamos numa situação difícil. Nós devemos orar não somente quando estamos em situações difíceis, né? Devemos orar em situações onde nós estamos alegres também. Deus, muito obrigado, né? Ontem a gente teve um livramento. A gente poderia ter o vidro do carro do Satoshi quebrado. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Então quando o Satoshi acelerou e os ladrilhos lá, os pisos veio, bateu no vidro, mas graças a Deus, Deus iluminou a mente do Satoshi, ele colocou uma blusa e o vidro não foi quebrado por conta do milagre de Jesus, né? Então agradecer a Deus também, orar agradecendo a Deus por aquilo, né? Então, a crença no poder divino e na misericórdia de Deus oferece conforto, esperança e força para enfrentar as dificuldades da vida. Então nós temos que crer. Jesus ele nos ensina, não temas, crê somente. Temos que crer. Crer que Jesus ele tem a solução. Somente Jesus tem a solução para aquilo que nós estamos precisando, para a dificuldade, que seja. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos que crer no poder divino de Deus. Então, o discípulo ele não fica parado. Como um passo de fé, ele vai até Jesus e se curva aos pés, né? No meu aqui está Jesus em minúsculo, mas não é para estar não. Então nós devemos ir até Jesus. O discípulo ele não fica parado. O que ele faz? Ele não fica esperando ali, ai Deus, faz um milagre na minha vida. Não fica estagnado naquele local, não. Nós temos que ir até Jesus. Nós temos que nos humilhar diante de Jesus. Nós temos que ter essa humildade de se pôr diante de Cristo. Dizer, Pai, não tem mais o que fazer. Só o Senhor tem o poder para me tirar dessa situação. Faz um milagre na minha vida. O discípulo ele não pode ficar parado. Ele tem que sair da situação. Tem que ir até Jesus. Então, nós devemos nos prostrar diante de Jesus e não diante da situação. Jairo, ele se prostrou diante daquele que era maior para obter a misericórdia de Deus. Então, nós não devemos nos prostrar diante das situações. Puxa, quebrou meu carro, e agora? O que eu vou fazer? Estou doente, o que eu vou fazer? Nós não nos devemos nos prostrar diante dessas situações. Nós devemos olhar para Cristo, nós devemos nos prostrar diante de Cristo, porque é Ele quem tem a solução para os nossos problemas. Somente Ele tem a palavra final. É Cristo que tem a palavra final. Não devemos nos prostrar diante dos problemas, somente de Jesus. A outra pergunta é como responder segundo a nossa fé e esperança. Nós devemos não temer e devemos crer somente. A situação não deve tirar o nosso foco. Nossa fé deve estar firmada na palavra de Cristo. O que acontecer não pode tirar o nosso foco em Cristo. Jairo, por um momento, possa ser que ele tenha se abalado com aquela notícia. Sua filha morreu. Mas não. Jairo, ele creu que Jesus ele tinha a solução para ele naquele dia. Então Jairo acreditou nas palavras de Jesus, nas palavras que foram lançadas sobre a vida dele. Jairo não se prostrou, não olhou para a situação, ele não temeu e ele creu somente, creu em Jesus. Né? E aqui mais uma citação, só que agora de Charles Spurgeon.
A minha fé, ela não repousa sobre o que eu sou, ou sobre o que eu serei, ou sinto, ou sei, mas sobre Cristo, sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Essa foi a citação de Charles Spurgeon. Então não é sobre aquilo que eu sou, nem o que eu vou ser, nem o que eu faço, mas é sobre o que Cristo fez lá na cruz. A garantia de vida está sobre Cristo e não sobre aquilo que nós fazemos. Somente Ele tem a solução para nossos problemas, para a nossa vida. Então, devemos compartilhar da fé. Então, mesmo Jesus, ele tinha os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, né? No discipulado, a gente deve compartilhar as nossas necessidades e dificuldades somente com os mais íntimos, né? A gente vai compartilhar somente aquilo com quem nós confiamos, os nossos irmãos. Imagina, né? Não sei se esse é o termo correto, mas você vai compartilhar as suas dificuldades, ou um pecado com um fofoqueiro, que seja, uma pessoa que vai sair falando para todo mundo? Não. Como no nosso discipulado nós temos que compartilhar as coisas, as dificuldades com as pessoas mais próximas. Nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades, assim como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Isso é o cerne do discipulado. Compartilhar, estar junto, servir, né? Mais uma citação aqui, de Charles Spurgeon. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. A nossa fé, ela tem poder para transformar o nosso ambiente. A nossa fé, ela tem poder para transformar o mundo. Nós temos o poder. Nós temos que colocar em prática a nossa fé. Não é à toa que nós temos a fé. Não é à toa que nos foi dada a fé. Devemos colocar em prática. Como reagir com a incredulidade e a zombaria? Então, como eu disse, e se zombarem da gente? O que nós devemos fazer? Então, Paulo nos ensina, ele está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 17 até o 19. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. E, se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Está lá em Romanos. Nós não devemos fazer o mal a ninguém. Alguém me fechou no trânsito? Vai com Deus. Alguém falou mal de mim? Deus te abençoe. É difícil? Não é fácil. Pode ser que lá dentro, eu sou homem, nós somos seres humanos. Nós temos Cristo em nós, o Espírito Santo habita em nós. Por esse motivo, nós não fazemos as coisas ruins. Então, aconteceu alguma coisa, alguém zombou de nós, alguém fez alguma coisa contra nós, Deus te abençoe, né? Embora dentro de nós possa ser que nós estamos com raiva daquela pessoa, mas procuremos agir corretamente diante de todos os homens, porque a glória é de Deus. Aqui no finalzinho diz, né? Minha é a vingança, eu retribuirei. É uma promessa. Se Deus disse, vai acontecer. Então, se zombarem da gente, deixa que Deus resolve, né? Eu lembro quando eu era mais novo, né? Acontecia alguma briga, alguma coisa na rua, o outro sempre dizia, eu não vou fazer nada não, mas você vai ver, meu irmão vai vir e vai pegar você. Deixa você. E aí é sempre o maior, né? Deixa que o maior vai se ver com você. Eu não vou fazer nada, até porque eu não consigo. Mas o maior vai vir e vai te dar uma lição, né? Então, não é sobre nós. É sobre quem é maior. Quem é maior do que nós. Espera aí que você vai ver. Alguém maior vai resolver essa situação. Então, se zombarem de nós, Deus ele retribuirá. Amém? E por último, não menos importante, se tiver incredulidade, não deem o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Então, nós devemos pregar o Evangelho por conta da nossa fé, mas se houver incredulidade,
a gente consegue perceber, e Cristo vai nos mostrar, o Espírito Santo nos mostra, se vai valer a pena que nós venhamos a falar com aquela pessoa ou não, porque chega um momento que o coração endurecido, ela quer aquilo, né? Então eu vi um vídeo esses dias muito, mas muito triste. Eu não sei o que aquela menina estava pensando, eu não sei, mas que Deus tenha misericórdia da vida dela. Então tinha um pregador lá na praça e ele falava assim: Jesus tem a vida, só Ele pode nos salvar, e o céu é o foco. E a mulher gritava do outro lado: o inferno é bom também, a gente vai para lá, dane-se Deus. Que Deus tenha misericórdia das palavras dela. E aí aquele homem tentava falar com ela, ela retribuía: mas o inferno é bom. Ele fala: misericórdia, que Deus tenha misericórdia de você. E ela continuava. Eu presenciei isso também, onde eu pude pregar para a pessoa e as pessoas falavam assim: eu não quero saber de Cristo. Eu olhava bem fundo nos meus olhos assim, você podia ver que aquela pessoa estava completamente demoniada e falava assim: não quero, não adianta você falar de Cristo para mim. O que você falar não vai mudar a minha vida. Eu não quero. A gente pode até tentar, mas vai chegar um momento que vai ser jogar pérola aos porcos. Nós devemos orar por essas pessoas, para que Deus, Ele retribua, para que Deus faça a sua vontade. Não cabe a nós. Entreguemos ela a Deus. Amém? E para finalizar, eu tenho um versículo a respeito da fé, onde o autor de Hebreus nos ensina que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa é a nossa fé. Essa é a fé que nós devemos praticar e que ela seja a nossa fé diária em nossos dias, aonde quer que a gente esteja. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tamanha graça, pelo teu poder e pela tua misericórdia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor se compadece das nossas dificuldades, o Senhor olha para nós, o Senhor tem compaixão e o Senhor tem a solução para nós, Pai. O meu desejo para nós aqui, para essa comunidade, é que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, para que nós possamos não temer, mas crer somente na Tua palavra, naquilo que o Senhor Deus tem para nós, Pai. Senhor, aumente a fé das pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento. Aumente a vossa fé, para que nós possamos crer em Ti, e que nossos olhos não foquem, Senhor Deus, nas coisas que não são do Senhor, mas que o nosso foco esteja somente em Ti, e naquilo que o Senhor Deus tem para fazer por nós, Pai. Que a nossa fé esteja no Senhor e não na circunstância. Que a nossa fé esteja em Ti e não sobre aquilo que as pessoas dizem para nós. Que a nossa fé tenha em vista somente um Cristo ressurreto, que venceu e tem poder sobre a morte e sobre a vida. Sobre esse Cristo que tem a última palavra sobre nós. Que a nossa fé esteja somente em Ti, Pai, e não em nós ou nos homens, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, e ela transforma, Pai. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus nós queremos orar e Te agradecer. Amém.